Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje para você aprender a fazer esse peixe para presentear seu tio, seu avô, seu pai, seu namorado, seu marido, enfim, seu pescador favorito. E eu acho que é bem simples de fazer, eu fiz sem nenhum cortador, sem nenhum molde. Fui fazendo só manualmente ali, eu acho que qualquer um consegue fazer com muito carinho e dedicação. Para começar, eu fiz ali o formatinho do peixe, basicamente, com o biscuit natural, né? A massa natural, sem cor nenhuma. Eu escolhi fazer assim porque eu decidi pintar ele depois de pronto. Eu tô gostando muito de fazer isso e agora com as tintas da Tech Bond ficou melhor ainda de fazer esse tipo de trabalho artístico. São muitas cores lindas e a tinta é maravilhosa. Ao longo do vídeo vocês vão ver o uso dela em cada etapa. Bom, para fazer o peixe eu fiz ali aquele formato meio peixe mesmo e fui puxando as barbatanas, beliscando a massa bem delicadamente para não rasgar e para não ficar muito grosso. Então você belisca ali para ir fazendo as barbatanas bem fininhas, né? Porque o peixe ele tem essas partes bem fininhas e aí você vai modelando de acordo com a foto que você olhar do peixe. Eu tava ali com a foto de um tucunaré e tava olhando os formatos, né, de cada partezinha dele. E aí você vai modelando, até porque nenhum tucunaré é igual ao outro, eles são bem diferentes um do outro. Tem uns grandes, uns pequenos, uns mais pintados, outros menos pintados e aí você é livre para fazer o seu tucunaré de acordo com o que você achar mais bonito. Esse já é o segundo ou terceiro tucunaré que eu faço e eu sempre faço assim pintadinho depois de pronto. Eu faço ele no biscuit natural e depois eu pinto e eu acho que fica muito bonito o efeito, fica bem realista. Eu fiquei muito tempo sem gravar aqui pro canal, aconteceu tanta coisa, eu tive bebê e as coisas ficaram mais lentas, então eu não tô conseguindo fazer tanto vídeo, trabalhar com tanta frequência, mas eu quero voltar a postar aqui no canal. Acho que toda vez que eu posto eu falo isso, mas é algo que eu gosto de fazer e saber que eu ajudei alguém a fazer arte é sempre muito gratificante. E vamos finalmente para a parte da pintura que eu adoro. E com a tinta amarela Smile misturado com um pouco da tinta tangerina, eu fiz aí essa parte do meio do peixe. Fiz essa listra aí. E depois eu vou dando batidinhas com o dedo ou com o próprio pincel um pouco mais limpo para ir espalhando e fazendo um degradê com essa cor. E depois, só com a tangerina, a cor tangerina da Tech Bond, eu venho fazendo esses detalhes na parte de baixo, que é comum do tucunaré. E com a tinta preta, dissolvida em um pouco de água, eu fui fazendo a parte de cima do peixe, assim como vocês podem ver no vídeo. E aí depois eu vou suavizando com batidinha, com o dedo mesmo ou com o pincel mais limpo, você pode fazer isso. E aí você vai ajustando ali, fazendo de acordo com a figura ou o peixe que você acha mais bonito. Tem uns que eles são mais pretinhos, uns tucunarés que eles são mais pretinhos, que eles têm essa parte vermelha maior, que tem mais pintinhas, manchinhas. Fica a seu critério e de acordo com o que o pescador que você vai presentear gostar mais. E aí, com o pincel mais fino, fui fazendo os detalhes ali do olhinho e fazendo as manchinhas do peixe. É uma das minhas partes favoritas, que ele é meio pintadinho e eu acho maravilhoso fazer essa parte. Na pintura desse peixe eu usei tanto a tinta para tecido quanto a tinta PVA da Tech Bond. E a tinta PVA ela dá um efeito mais fosco, mas no final eu vernizei com o verniz acrílico brilhante da Tech Bond, que eu mostrei ali no comecinho. E aí fica tudo com efeito assim mais de peixinho molhado, que vocês vão ver no final. E aí eu fui fazendo as manchinhas aleatoriamente com o preto. Esse é o preto da Tech Bond, da PVA.
tudo que eu usei aqui é da Tecbond. E fui fazendo os detalhes do tucunaré. Eu acho tão divertido fazer essa parte. Se você fizer, por favor, me manda lá no meu Instagram que eu vou adorar ver. Esse eu fiz numa plaquinha, num cakeboard, sabe? Essa plaquinha que geralmente vem o bolo, plaquinha de MDF. Eu decidi reutilizar e fiz esse peixinho em cima. Eu ia fazer só o peixinho em cima dela, só que aí no final vocês vão ver que eu fiz uns detalhes de graminha, da água. Não é o foco ensinar a pintura, porque eu não achei que ficou assim, nossa, excelente. Mas eu acho que deu um efeito bem legal. E você pode fazer esse peixe como um imã de geladeira, como eu fiz mesmo. Você pode colocar ele em diversos lugares, que vai ficar bem legal. Concluindo a pintura, eu fiz ali só de um lado, né? Porque ele ia ser grudado na plaquinha. Concluindo a pintura, eu esperei secar. E no outro dia eu passei o verniz acrílico. Vou mostrar ele. Esse verniz aí brilhante da Tecbond. Usa com o pincel mais macio que você puder, para não ficar a marca do pincel. E eu passei 2 camadas. Eu passei uma camada, esperei secar e depois passei mais uma, para ficar bem protegidinho e brilhante. E aí, se sair algum detalhe, aí você pode refazer. Por exemplo, eu fiz aquela pintinha no rabinho do tucunaré e depois passei o verniz de novo. E aí eu fui medindo como que eu ia colocar na plaquinha. E aí estão algumas das tintas que eu usei. Eu ainda não tinha certeza do que eu ia fazer, que eu tava muito em dúvida, porque o foco do vídeo é o peixe. Mas aí eu decidi usar as minhas habilidades de desenhista, que são pouquíssimas. Brincadeira. Mas deixa a parte até que eu desenho um pouquinho. Só que eu tava meio sem ideia do que fazer e queria terminar logo de gravar esse vídeo, que na verdade era pro Dia dos Pais, que eu ia presentear meu sogro, que é um pescador, mas eu não consegui terminar a tempo e nem terminar de gravar a tempo. Mas já entreguei pra ele, tá lá na casinha dele. Falei pra ele levar pro rancho dele, que é o lugar que ele vai pra pescar. E pretendo fazer outros peixes pra coleção, pra inspirar ele a pescar mais. E aí eu fui fazendo esse efeitinho da água, como se o peixe estivesse saindo da água, porque o tucunaré é um peixe bem pulador na água, é um peixe que se debate bastante quando ele está sendo pescado. Informações dadas pelo meu marido, que disse que é um peixe muito divertido de se pescar, por isso os pescadores gostam tanto do tucunaré, porque ele pula e é bem emocionante pescar ele. Eu detesto pescar. Enfim, e aí eu fiz esse efeitinho de água usando alguns tons de azul da Tecbond, mas como o tucunaré é um peixe de rio, eu tive que fazer uns detalhezinhos de verde, porque rio é verde, né? Enfim, eu acelerei ao máximo aí essa pintura da aguinha, porque o que eu queria mesmo era ensinar o peixe e acaba que esse fundo é uma ideia para você se inspirar, caso você queira fazer uma tela ou uma pintura mais elaborada, né? Mas aí fica a seu critério. Eu ia fazer só o peixe num fundo neutro pra, sabe, eu acho que uma composição de outros peixes ia ficar bem legal. Várias plaquinhas dessas com diversos tipos de peixe, acho que ficaria bem legal. E aí eu fui posicionando o peixe onde eu queria colocar, para dar o efeitinho dele saindo da água e meio que saindo do quadro, sabe? Acho que ia ficar bem legal. Depois de tudo sequinho, eu vernizei com verniz spray brilhante da Tecbond e colei o peixe na plaquinha com a cola instantânea número 2 da Tecbond. E esse foi o efeito final. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para você esse tutorial de peixe. Conta aqui nos comentários o que você achou. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!